E agora, pessoal, dando continuidade, finalizando, né, essa série de aulas aqui sobre a questão dos meios de comunicação, mídia e aí todas as implicações que isso traz, nós vamos nos valer agora um pouco do pensador Foucault, que assim como nós falamos de Adorno e Horkheim, que está ali compondo um grupo de filósofos contemporâneos dentro de uma perspectiva pós-metafísica, né, uma tentativa de superação da metafísica, dizer, aquilo ali que os filósofos se debatiam até agora era pura especulação teórica, transcendente, que não vale para pensar a nossa realidade, né? Precisamos pensar as instituições, a estrutura da realidade, os problemas sociais. E aí vem todas essas correntes que a gente citou no último vídeo. E compondo o estruturalismo francês, nós temos o Michel Foucault, que nesse sentido vai ser importante não só na filosofia como na sociologia, né? E para abordar essa temática que a gente está trabalhando aqui, que é a questão dos meios de comunicação, da mídia e etc., que advém, né, com a questão do avanço da tecnologia. Então veja que são fenômenos que eles podem, como eu já falei para vocês algumas vezes, pensado por diversas perspectivas, e aí a gente pode usar esses autores. A gente não está aqui exatamente destrinchando a teoria de Foucault, a teoria crítica, não. A gente está aqui se valendo de alguns conceitos desses pensadores para pensar esses problemas, né? Então você pode usar Adorno, Horkheim, Foucault, Walter Benjamin, também, por exemplo, como figura de autoridade num texto dissertativo aí, numa redação. Então, a redação está ali com a proposta de falar sobre meio de comunicação, alguma coisa, indústria, controle, indústria cultural, alguma coisa desse tipo. Você pode usar esses autores aí para fundamentar o seu texto, por exemplo, né? Mas como eu insisto em dizer, são assuntos que não é apenas para a gente fazer uma prova, mas para a gente perceber a nossa realidade, para a gente ver como a gente pode pensar a partir deles o nosso cotidiano. Muito provavelmente você já viu essa frasezinha aí: sorria, você está sendo filmado. Como é que você se sente ao perceber, ao notar que você está sendo filmado, que você está sendo vigiado de alguma forma? Você age do mesmo jeito? Você se comporta de maneira diferente da qual se comportaria? Será que a gente se inibe ou não? Será que isso serve apenas para a nossa segurança? Para que serve, por exemplo, esse mecanismo de vigilância que se torna cada vez mais forte na nossa sociedade atual? Em todo lugar está tendo uma câmera, né? E se muitas vezes a gente se esconde das câmeras, a gente não quer muito ser filmado, ser vigiado, ser percebido, né? Antes a gente reclamava da vizinha curiosa que ficava olhando para a vida da gente, e hoje tem câmeras em todo lugar. Às vezes é até desconfortável, mas muitas vezes a gente inclusive quer ser visto, a gente se expõe maximamente, né? E a partir desse contexto nós vamos refletir um pouco sobre isto, nos valendo de duas obras de Foucault, né, que ele denomina uma como o vigiar e punir, e atrelado a isso está a questão de outra obra dele, que é a microfísica do poder. Ou seja, essa nova forma de vigilância, essa nova forma de punição, ela vai apontar um novo mecanismo de poder, uma nova forma de exercer o poder, tá? E a gente vai tentar entender um pouquinho sobre isso, certo? Foucault, como eu falei para vocês, um francês que compõe aí essa chamada, denominada movimento estruturalista,
que vai ser fundamental aí na filosofia contemporânea, também na sociologia. Ele vai ser responsável por inúmeras análises de problemas contemporâneos. Ele faz uma análise da loucura, uma análise da nossa sociedade de vigilância e, sobretudo, uma análise do poder. Ele vai dizer, né, que, e aí, resumindo, né, o poder ele é exercido de maneira agora microfísica. O que quer dizer isso? Ele vai comparar com a forma de exercer a força e o poder pelas autoridades das sociedades medievais, por exemplo, onde aquela pessoa que iria ser punida por algum delito, ela era levada à praça pública e lá ela era torturada, ou então era levada às masmorras e lá havia todas umas práticas de tortura onde era necessário deixar visível, né, o que poderia acontecer com quem estivesse fazendo algum delito. Ou seja, ali naquele suplício, ali naquele local de tortura, ficava explícito o poder do chefe, daquele que mandava, daquele que ordenava, né? O poder ele era visível, né? Havia uma visibilização máxima do exercício da força. Você está sendo castigado, e aí o castigo era em praça pública, e se fazia questão de mostrar ali a atuação desse poder punitivo, nesse sentido, né, do poder punitivo, da punição, né? E a partir daí servir meio que de lição, né, para outras pessoas. Se a gente volta até uma sociedade ainda mais remota, né, vou trazer um exemplo, fazer uma analogia aqui, trazer um exemplo para se tornar ainda mais visível para nós, né? A gente, na época de Cristo, por exemplo. Então, havia ali uma exposição, né, pública daquele que era ali o infrator e do castigo que ele recebia, certo? Então, o carrasco ficava sempre em evidência, tá? O que é que vai acontecer na sociedade contemporânea? O poder ele não é mais visível. A tentativa de controle não é mais através dessa exposição radical, mas ela é sutil. Ela vem através da tentativa de moldar comportamentos, né? Então, o poder ele é capilar, ele é microfísico, ele não é visível. Se antes a gente ainda tinha muitas vezes o guarda lá, o guardinha, que era um poder visível, a gente ainda vê, hoje cada vez mais é substituído pelas câmeras, né? É substituído por olhares que às vezes a gente nem percebe e a gente nem sabe quem está nos vendo. Se o conceito moderno de sujeito do conhecimento, sujeito da autoridade, ele é modificado em Foucault e vai dizer que, na verdade, a noção de sujeito é um sujeito assujeitado. É a noção de sujeito enquanto sujeição, submissão a uma formas de poder que a gente nem sabe por quem ao certo está sendo exercido. E aí vem a figura do panótipo, né? Panótipo de Brendel. Nós vamos... vou logo a figura do panótipo. O Jerome Bentham,
né, em 1787, um arquiteto ele vai ter uma obra, né, que vai justamente caracterizar essa nova forma de poder. E ele vai fazer essa caracterização. Veja, isso aqui é uma prisão onde existe essa torre de controle aqui, e dentro dessa torre de controle estão os vigilantes, que nesse centro tem a visão de todos, né? Tem a visão de todos os detentos. No entanto, quem está na cela não vê exatamente quem está na torre de controle e nem vê quem está do lado. Então você é visto, mas não sabe por quem é visto. Você é vigiado, mas nem sabe por quem é vigiado, e está sendo controlado ali, né? E aí, o que é que a gente está fazendo aqui? Uma alusão daquilo que Foucault traz, daquilo que o Banton traz para a nossa vida em meio às várias lentes que nos cercam, né? E aí eu não falo apenas só as câmeras de segurança, mas, por exemplo, ao verdadeiro Big Brother que a gente vive nas redes sociais, né? Nós nos expomos cada vez mais. Nós queremos essa visibilização máxima ali, mas a gente nem sabe quem está nos vendo. A gente nem sabe quem de fato está nos acompanhando, né? Nós nos expomos a inúmeras pessoas, nós fazemos questão de nos expor, mas quem de fato está nos acompanhando, né? Até que ponto isso pode ser legal ou não? Tem alguns textos aqui que é interessante vocês lerem, depois eu posso disponibilizar esse material para vocês, tá? E aí, até na aula a gente pode, aula ao vivo, a gente pode explanar melhor essas compreensões, né? Então, essa questão da visibilização, de eu querer ser visto, quantos olhos nos veem, quantas vezes a gente nos submete, a gente muitas vezes é controlado por esses meios de comunicação, né? E que a gente não percebe, né, o quanto isso tem influenciado na nossa vida, né? Eu citei o exemplo em uma outra aula, né, das vezes a gente faz uma pesquisa no Google e de repente aquilo que a gente pesquisou está ali como anúncio nas várias redes sociais, né? E aí esse incentivo ao consumo. Então, de certa forma, sabem o que estão o que a gente está acessando, o que a gente está vendo. Existe um controle sobre tudo isso. E existe um oferecer também. É isso que você quer? Então, né, vamos aí lhe oferecer o máximo possível. Então a gente percebe que as nossas ações a todo momento está sendo vista e está sendo, de certa forma, controlada. Esse controle pode ser pelo Estado, esse controle pode ser pelo capital, mas uma questão que fica a partir daí é que muitas vezes aquilo que é o nosso entretenimento, aquilo que a gente tem até como formas de segurança, de se sentir seguro, como a câmera de segurança, por exemplo, até que ponto isso está ferindo ou não a nossa liberdade? Quem está nos vendo e o que é que está sendo feito com a nossa imagem, né? Até que ponto eu posso me sentir mais seguro ou eu posso sentir a minha privacidade sendo invadida e junto com ela a minha liberdade? Então, são questões que fica aí para a gente pensar a partir desses problemas, tá, pessoal? Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês. Até mais.